Puríssima. Os fariseus voltaram a tecer uma armadilha contra o Salvador, cujas ações eram irrepreensíveis. Como só eles tinham sido impotentes para o embaraçar e comprometer, desta vez juntaram-se aos herodianos, que se confundiram com os apoiantes de César e dos romanos, de quem eram agentes. Então os inimigos se juntam até, para atacar Nosso Senhor. Juntos, as duas partes, por um momento unidas, concordaram em enviar-lhes os seus discípulos que vieram ter com ele e disseram, com mel na boca, com palavras doces, de bajulação, e escondendo com muito cuidado o seu veneno. Mestre, diz os fariseus, nós sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho da verdade e não se te dá de ninguém, não tem predileção, não fazes acepção de pessoas. Dize-nos, pois, qual é o teu sentimento? É lícito dar tributo a César ou não? Embora tais palavras fossem um laço na boca dos seus inimigos, são um testemunho da verdade que estava em toda a sua pessoa, na pessoa de Nosso Senhor. Mostram não só a sua aversão à falsidade, mas também o seu amor absoluto pela justiça. Pois, como diz São João Crisóstomo, aqui o elogio, embora hipócrita, dos fariseus a Nosso Senhor, é um testemunho dos seus inimigos a favor de Jesus. Jesus, portanto, amava a verdade e a justiça acima de tudo, porque não fazia discriminação entre as pessoas. E todos os homens eram iguais diante de seus olhos. Uma virtude que é rara nos nossos dias. Diz o mesmo São João Crisóstomo, onde vemos pregadores a repreender e a confundir os pobres pecadores por pequenos defeitos, quando não desaprovam, mesmo por um sinal, uma palavra ou uma alusão qualquer, dos grandes, dos poderosos, imersos no mal. Contudo, segundo o mesmo santo, de todos os pecados de que os padres podem ser culpados, o maior é a discriminação entre as pessoas e, portanto, a falta de justiça e imparcialidade. Há alguns que desprezam os pobres, embora sejam justos, enquanto outros exaltam e elogiam os homens de uma certa categoria, apesar da sua iniquidade. E os enviados dos fariseus chamam a Jesus mestre e mestre de verdade. Melhor se insinuarem na sua presença com esta merecida homenagem. Nosso Senhor, elogiado e honrado por eles, seria tentado a derramar os tesouros do seu coração perante os homens que quisessem abusar deles, ou que os tivessem usado apenas para perder. Nosso Senhor não ignora isso, sabia muito bem, conhecia o coração dessas pessoas. Com essas palavras doces, estava ali por trás uma armadilha. No entanto, falou, e todos sabem com que medida e dignidade falou Nosso Senhor. Como diz Santo Agostinho, há dois tipos
de perseguidores. Os insultadores públicos e os aduladores, conclui Santo Agostinho. E, em particular, a língua do vil adulador é mais perigosa para nós do que a espada nas mãos do assassino. Os bajuladores do nosso evangelho, que nós ouvimos, com palavras de mel, com palavras suaves, fingindo querer regular a sua conduta sobre a resposta dada por nosso Senhor, dizem-lhe: é permitido prestar homenagem a César ou não a devemos prestar-lhe? Esta questão, que surgiu entre o povo privilegiado de Deus, povo de Israel, era capciosa. Era uma pergunta eivada de armadilhas. É bom dizer que havia dois partidos que dividiam ali a nação judaica. Alguns disseram: temos de prestar homenagem aos romanos, em reconhecimento da segurança que eles dão ao país e a toda a nação, no caso, o partido dos herodianos. Ou os outros disseram, e os fariseus com eles, que depois de ter pago a adoração e o tributo necessário a Deus, nada mais devia a ninguém. Então, esse é outro partido. Os que devem pagar o tributo a César, está tudo bem, e aqueles que dizem, vamos pagar somente o tributo a Deus e não devemos nada mais a ninguém. Parecia difícil não ser de uma ou de outra destas duas opiniões, e assim não desagradar nenhuma das partes, nem a César e nem a Deus, e nem a religião. Mas Jesus, a sabedoria em pessoa, conhecendo os pensamentos mais íntimos de seus corações, respondeu a uma pergunta de modo muito simples e direto. Trouxeram-lhe uma moeda e Nosso Senhor perguntou: de quem é esta imagem? Não por não saber, ele conhecia, mas para repreender. Disseram: de César. Respondeu os inimigos de Nosso Senhor: por que então tentais-me? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Segundo São João Crisóstomo, Nosso Senhor, respondendo aos seus inimigos, não tomou o mesmo tom que eles. Às palavras de mel, ele respondeu com palavras amargas e censura. As palavras de mel, de adulação dos fariseus, a resposta foi amarga. É porque ele estava olhando, observando mais as intenções do que as belas palavras dos fariseus. Esta palavra César, utilizada em geral, ao referir-se em particular a Tibério, era apenas genro de César Augusto. Mostra até que ponto a resposta de Cristo é susceptível. Se os nossos bens, em boa parte, pertencem ao príncipe, a nossa alma, a melhor parte de nós próprios, pertence apenas a Deus. E a nós? São João Crisóstomo, mais uma vez, fala neste sentido. Um tributo que fosse susceptível a ferir a piedade e a religião não seria o tributo de César, mas o tributo oferecido ao inimigo das nossas almas. Devemos retribuir as honras do mundo, diz São Jerônimo, desprezando-as. As suas delícias, fugindo delas como um perigo para o corpo e para a alma. As suas riquezas, pisando-as e vivendo do nosso trabalho. Mas a Deus, para além dos nossos corações e orações, devemos a primeira parte do que temos. Diz Santo Ambrósio:
a César o dinheiro que recebeu o seu selo, a sua imagem, e a Deus a nossa alma, que recebeu o seu selo divino. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa alma pertence a Deus, não a César, não ao mundo. O denário está à imagem do imperador, mas no homem está a imagem e semelhança de Deus. Esta semelhança do homem com seu Criador será perfeita, sem pecado. O mesmo Santo Ambrósio diz: para não sermos o inimigo de César, a quem o mundo pertence, devemos renunciar ao mundo e colocar-nos sob a lei de Deus. A forma de não dever nada aos poderes da terra é deixar tudo para seguir Cristo. Do ponto de vista da salvação, não é sem razão que o Salvador nos ordena que primeiro renunciemos ao mundo, ou seja, rendamos a César o que lhe é devido, pois ninguém pode ser discípulo do Senhor, isto é, render a Deus o que lhe pertence, até que tenha renunciado ao mundo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renda homenagem ao César, entregue tudo para ele, o mundo é dele, e tome a sua cruz e me siga. Muitas vezes, renunciamos ao mundo em palavras, raramente na realidade. Quando renunciamos, temos realmente de renunciar ao mundo, cada vez que nos aproximamos dos sacramentos. É um fardo pesado para nós prometer a Deus e depois não cumprir a nossa promessa. Uma dívida de fé contraída é mais importante do que uma dívida de dinheiro. Honre a sua promessa enquanto estiver neste corpo mortal. E antes que um credor inexorável bata à sua porta para o atirar para a prisão. São Jerônimo diz: demos a César a moeda que leva a sua marca, pois não podemos fazer o contrário, mas entreguemo-nos de boa vontade e livremente a Deus, pois é a marca brilhante da face de Deus que a nossa alma leva, e não a do rosto mais ou menos majestoso de um imperador. Deixando tudo o resto ao mundo, prestemos a dívida e voluntária homenagem a Deus por tudo o que dele recebemos, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa razão, numa palavra, todas as nossas faculdades, para que um dia possamos ser comparados a seres razoáveis e não a animais sem razão. Segundo Santo Hilário, é justo e razoável entregarmos-nos inteiramente a Ele, a quem devemos tudo, a nossa vida e a nossa preservação na terra. Não há impropriedade nem contradição em o homem estar sujeito ao seu semelhante nas coisas temporais, enquanto ele pertence o sujeito imediato de Deus nas coisas espirituais. As duas coisas até combinam perfeitamente, e nenhuma delas prejudica a outra, mas o homem torna-se mais feliz e melhor quando se liberta para sempre dos interesses temporais e se torna o súdito de Deus apenas. É então verdadeiramente livre, é um rei, mais do que um rei mesmo. Não teme nem a tirania da avareza, nem a do seu semelhante. Do ponto de vista místico, devemos a Deus uma tripla homenagem, ou um triplo tributo, que ele nos exige, uma homenagem do coração que consiste no amor perfeito,
Uma homenagem da boca que consiste na ação de graças, frequente e fervorosa. Uma homenagem do nosso corpo, e esta homenagem está na mortificação voluntária dos nossos sentidos e paixões. Vamos aprofundar mais no sentido místico. Deus reivindica o denário da nossa alma, que devemos mostrar-lhe no dia da nossa morte. Como diz, como juiz supremo, ele pergunta-nos que imagem gravamos nela, na nossa alma, durante a nossa vida mortal. Depois, de acordo com a resposta dos nossos atos passados, vem a sentença do juiz, que ordena a devolução desta imagem a quem ela pertence. Que a imagem está sendo gravada na minha alma, ela será devolvida a quem ela pertence. A que imagem está gravada nesta alma? É a Deus ou é ao mundo? Pedido terrível, exame mais terrível, se não o tivermos feito durante a nossa vida. É então que, tendo perdido o nosso envelope carnal, o homem interior será despojado e posto nu, deixando de ter a sombra escura da dissimulação em o servir. Neste momento supremo, se Deus esperou em vão pelo pecador durante a sua vida de resistência, esta sentença de Cristo, render a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, significará almas que trazem a marca sagrada de um Deus feito homem, unir-vos a ele em vossa glória, e vós que levais a marca do príncipe do mundo, ide para o fogo eterno do inferno. Todos aqueles que tinham sido enviados pelos fariseus e pelos herodianos juntos, tendo ouvido a sábia resposta de Jesus, voltaram cheios de admiração por ele e espantados por não terem conseguido prevalecer no assunto. São Jerônimo diz: os enviados dos fariseus deveriam ter acreditado nessa sabedoria. Contentavam-se em admirar a simples pergunta e a simples resposta que tinham tornado inútil a armadilha que tinham inteligentemente montado. E quando deixaram Jesus, voltaram a carregar no coração a mesma hipocrisia e infidelidade. Portanto, receberam também a sua recompensa. Que nós possamos, em nossa vida mortal, deixar que nossa alma, imprimir em nossa alma, na verdade, a imagem daquele que nos criou. Não a imagem do mundo. E assim receberemos a nossa justa recompensa. Dar a Deus o que é de Deus. A nossa alma pertence a Deus e não ao mundo. Nossa alma pertence a nosso Senhor e foi comprada com um preço altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.